Se você quer subir uma aplicação mobile em produção, saiba que tem muito mais nuances do que uma aplicação web. Hoje, uma aplicação web tem uma facilidade enorme. Muitos sites que hospedam essas páginas e aplicações, você consegue resolver praticamente com um clique. Mas um aplicativo mobile tem muito mais dificuldades e muito mais desafios que você precisa saber antes de você começar a buildar o seu aplicativo. A sua loja de aplicativos não publica o seu repositório. Ela publica um pacote assinado com conta, com política, com review, com testes, screenshots e mais um monte de detalhes que pega todo mundo na primeira vez. E hoje eu vou te dar um overview do que você precisa saber para colocar um aplicativo mobile no ar, que você se prepare e já construa o seu aplicativo da forma correta, mas também os processos necessários para que você consiga publicar o seu aplicativo mobile e o seu usuário, consequentemente, ter acesso aí à sua aplicação que você está construindo. Meu nome é Breno, eu sou fundador da Lion Lab Comunidade de Inteligência Artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje estou aqui para passar o conhecimento para vocês. Então já deixa o seu like aí no vídeo, segue o canal, é importante para a gente continuar o nosso trabalho. O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, venha compartilhar o seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com vocês. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então, preparei aquela aulinha aqui para a gente não perder o costume. Hoje vou passar aqui para vocês um pouco da minha experiência aqui com relação a aplicativos mobile. Hoje grande parte das soluções aí que você vê no mercado que realmente fazem sentido, tem ali um aplicativo mobile mesmo que tenha uma aplicação web. Mas aí também tem uma pegadinha em relação a isso aí. Obviamente que em algum momento você vai ter que construir algo mobile, dependendo da solução que você está desenvolvendo, e aí é importante que você já tenha noção do que efetivamente são os desafios e o que você vai precisar fazer para poder colocar essa solução no ar. E aí, eu passando um pouco da minha experiência, hoje eu sou diretor da Cresce Vendas, que é uma empresa de CRM voltada para o varejo atacadista. Nós temos uma solução que é um aplicativo white label, ou seja, eu tenho a carcaça do aplicativo, mas o front ali, a carinha desse aplicativo é do meu cliente, então eu realmente não apareço em nenhum lugar. Você vê ali o aplicativo da farmácia, o aplicativo do supermercado, e hoje nós temos aí quase 600 redes, então a gente tem 600 aplicativos no ar, então posso dizer aí que eu tenho uma experiência boa para poder passar para vocês em relação a isso aqui, beleza? Então a ideia central aqui é: terminar o código não coloca um aplicativo na loja. A loja recebe um build assinado, mais metadados, mais o compliance. Aí, quando eu falo loja, a loja ali é do Apple Store, do Google Store, da Microsoft Store. Aquilo ali é uma loja de aplicativos onde o seu aplicativo vai precisar estar. Já olhando para o nível aqui que você precisa do código, depois você precisa ter uma conta, tanto da Apple, tanto da Google, um build assinado. E aí vou falar para vocês o que é isso. É um ponto IPA ou um Android que é um ponto AABB, que é um code sign que aprova a autoria que esse aplicativo é realmente seu. E também tem a fase 4 aqui, que é a distribuição, que é um teste beta, revisão e publicação, que isso cada um ali, tanto a Google quanto a Apple, eles vão revisar o seu aplicativo. Então a loja, ela não publica o seu repositório. Você entra ali no seu repositório do GitHub, você liga lá com a Amazon, com o Railway, com a Vercel, e aí você sobe para produção, de repente aparece lá. O aplicativo ele não funciona dessa forma. Então ela publica apenas um pacote assinado, como se fosse um arquivo mesmo, que é rastreável e revisável. E aí, quando você está construindo um aplicativo, a primeira coisa que você precisa saber é qual vai ser a tecnologia que você vai utilizar. Pensa que o iOS ele tem uma linguagem própria, que é o Swift ali, Swift UI. E o Android tem Kotlin e Compose. Então você tem esses dois códigos nativos que você pode desenvolver. Tem algumas facilidades para você desenvolver sua aplicação nativa. Tanto para fazer a build, tanto para você testar, quanto para colocar nos emuladores específicos de cada linguagem. Isso tem uma facilidade a mais. Mas tem uma outra dificuldade que é muito difícil, que é você ter que desenvolver a sua mesma solução em duas linguagens diferentes. Basicamente, você vai desenvolver duas vezes tudo o que você fizer. Você colocou uma funcionalidade nova, você vai desenvolver aqui em Swift, você vai desenvolver aqui em Kotlin, você tem que testar aqui dois códigos diferentes, e isso aí já abre brecha para muito problema para você. Então, ou seja, se você precisa de hardware ou performance crítica, aí, cara, o ideal é você ir para esse caminho aqui, que realmente é um caminho mais difícil. Agora, se você não precisa, se você não é crítico, e aí você pode ir para uma plataforma híbrida, que são algumas linguagens que você desenvolve uma única vez e ela consegue fazer a build ali
para tanto para iOS quanto para Google. Beleza? E aí temos aqui um React Native mais Expo, que é o melhor encaixe para um time ali. Você tem aqui os builds, updates, o ecossistema é gigantesco e deixa o caminho de publicação muito menos doloroso. Então, isso aqui nós conseguimos fazer de forma híbrida. O Flutter também, que é uma das mais utilizadas aí, se eu não me engano aqui, Nubank é em Flutter, tem vários aplicativos muito famosos que são desenvolvidos em Flutter. Então, é uma boa escolha aqui para um UI consistente. Eu, pessoalmente, gosto mais de Flutter. E aí você consegue ter um web logado ali e desktop, mas o Flutter Web não é ideal para um site público dependente de SEO. Então, tem essas nuances. O Flutter, ele vende que a mesma linguagem que você está construindo aqui, você consegue colocar ali a sua solução web também. Mas, por experiência própria, nós tentamos isso aqui. O nosso aplicativo hoje é em Flutter, mas o web não é Flutter, é uma outra tecnologia. E aí temos aqui o Kotlin, que é multiplataforma, compartilha o domínio e lógica e mantém a UI nativa. Então tem um forte enterprise ali, modernização de bases ativas existentes, e tem o .NET MAUI ali, que aí, cara, natural para times que trabalham ali com C, com .NET e tal, enfim. Se você é só para quem vive nesse ecossistema aqui. Eu não vivo nesse ecossistema, então para mim isso aqui não serve. De todas essas aqui, a que eu mais gosto é Flutter, mas é uma escolha sua. Então, a melhor tecnologia é o que o seu time consegue sustentar por 2, 3 anos sem depender de algum herói. Então veja que se você for desenvolver nativo, tem diversas vantagens, mas você tem que desenvolver aqui 2 vezes só para manter o seu app no ar. Se você tiver a sua solução também web, quer dizer que cada funcionalidade que você for desenvolver, você vai ter que desenvolver 3 vezes. Uma para Apple, uma para Google e uma para sua solução web. Beleza? Então, seguindo o jogo aqui, web não é uma coisa só. E aí, isso aqui é algo que até os meninos aqui da comunidade têm uma dificuldade de entender. Quando você vai construir um aplicativo, ele não tem nada a ver com a parte web. Web é ali você colocar no seu navegador e tal. E quando você está construindo um aplicativo mobile, aquele código ali ele não vai funcionar lá dentro do seu navegador. E aí tem um grande problema. Você vai ter que desenvolver 2 vezes. Se caso você utilizar uma híbrida, você tem que desenvolver algo para o seu aplicativo e você tem que replicar aquele desenvolvimento para a web, caso você queira estar nos 2 ambientes. E aí, obviamente, se você precisa aqui de um SEO público, você precisa desenvolver aqui front-end separados, né? Então, o back-end ele vai ser compartilhado, mas o front-end ele tem que ser separado. Isso é muito importante porque quando você está desenvolvendo o seu aplicativo aqui, trouxe aqui um esboço aqui de um aplicativo, cara, você coloca aqui é uma tela de cadastro padrão normal e aqui o seu aplicativo ele vai entrar em contato com o seu back-end e vai enviar esse cadastro lá para o seu banco de dados. Enfim, fazer tudo o que precisa fazer, todas as regras. E aqui também, quando você tem uma solução web, que é a mesma solução desse carinha aqui, você também vai ter lá um cadastro aqui dentro dessa solução web e idealmente é que ela chame o mesmo endpoint para poder fazer o cadastro do usuário. Então veja que você tem que deixar as regras todas no back-end, o front ele só exibe e envia as informações que são necessárias e que precisam. O back-end tem que devolver a mesma coisa para esses 2 caras. E aí por que eu bato nisso? Porque eu bato muito aqui na comunidade que regra não se põe regra em front-end. Se você coloca uma regra aqui de data de nascimento, que ela é obrigatória, e coloca essa regra só no front-end, veja que você vai ter que cadastrar essa regra aqui e depois você vai ter que cadastrar essa mesma regra aqui. Se você coloca essa regra de que a data de nascimento é obrigatória no back-end, você não precisa desenvolver desse lado e você não precisa desenvolver desse lado. O back-end, ele segura o rolê aqui. E aí você pode ter N outras coisas aqui, uma API de cadastro que cadastra usuários dentro do seu sistema. Ele vai seguir essa mesma regra aqui de data. Então tem que tomar cuidado, porque cada regra que você coloca aqui no front-end, aí eu dei um exemplo muito, muito simples aqui, mas cara, regra de cálculo, esse tipo de coisa, você tem que naturalmente replicar ali do outro lado. E aí isso aqui começa a virar aquela coisa de retalho que você tem que desenvolver tudo 2 vezes e as aplicações começam a ficar diferentes. No mobile funciona, mas no web não está funcionando. Enfim, e aí você entende o buraco que você vai cair.
Então, é importante que você tenha cuidado quando você vai colocar regras no front-end. Tente, ao máximo, colocar regras no back-end. Retorno de erro, por exemplo, se eu apertar criar conta aqui e eu deixei a data de nascimento em branco, vai aparecer aqui, enfim, um erro data de nascimento não preenchida. Esse erro aqui, ele tem que vir do back-end para cá. Essa mensagem ela tem que vir do back-end, o front só exibe. Porque se você coloca essa mensagem também em hard-coded aqui no seu aplicativo, se você tiver qualquer outro problema, não vai mais exibir essa mensagem, você tem que subir um outro app, uma outra atualização para poder atualizar. É só essa mensagem aqui que bastaria o back-end falar assim, beleza, eu não envio essa mensagem mais para o aplicativo e ele nunca mais vai exibir. Eu não precisei atualizar o meu aplicativo e que os meus usuários atualizem. Porque veja que se você manda uma nova versão do seu aplicativo que você corrigiu algum bug, você ainda depende do usuário apertar o botão para poder atualizar. Se o usuário ele não tem aquelas opções de atualizações automáticas dentro do aplicativo, você depende que ele ou entre no seu aplicativo e você obrigue ele a atualizar, ou ele tem que simplesmente realmente apertar o botão para poder atualizar. Você não consegue atualizar o aplicativo top-down simplesmente porque você quer. Então, cada vez que você coloca regras aqui do front-end, você cava um buraco um pouquinho mais fundo para poder resolver depois. E aí, seguindo aqui, se você tem aqui um codebase aqui, mobile mais web mais desktop no mesmo projeto, é bom aqui para o app logado, ruim para vitrine pública pesada em SEO. E aí o nível 2, se você compartilha muito, então, cara, você tem ali um React Native e um React Native Web. Você reaproveita bastante coisa, então veja que você não precisa desenvolver tudo do zero, mas sempre sobra um ajuste ou outro na plataforma. Então, tudo que você vai desenvolver ali front, os componentes não são os mesmos que você utiliza no aplicativo do que você utiliza no web. Então, você tem que se ligar nisso aí. E aí, o nível 3, se o back-end for único, com 2 front-ends, você não tem gambiarra nenhuma, produção quando as necessidades são diferentes. Então, o melhor modelo, na minha visão, é você ter um back-end único, obviamente, e você ter 2 front-ends. Esses 2 front-ends, eles têm que apenas exibir as informações ou ter o mínimo possível de regras para que você consiga fazer essa manutenção de forma efetiva. Beleza? E o que quase sempre compartilha, o back-end, autenticação, regras de negócio, design system. O quanto da UI compartilha é a parte variável, ou seja, a parte da UI, o que apresenta ali, é a parte que você vai ter que trabalhar. E aí, vamos falar de contas agora, né? Porque para você colocar um aplicativo, tanto na Apple quanto na Google, você precisa primeiro ter uma conta, né? Da Apple você paga $99 por ano, né? Então, média de R$ 500 aí. Na Google, você paga aí $25 uma única vez. E aí vai te permitir ali gerenciar apps e tal, etc. E aí, para você abrir essa conta, você, na grande maioria das vezes, precisa ter uma empresa e você precisa enviar toda a documentação, principalmente na Apple, que eles são extremamente chatos para poder conseguir criar isso. E você manda muitas e muitas documentações e geralmente leva mais ou menos 20 a 30 dias para a sua conta estar qualificada para poder subir um aplicativo. Então, se você já tem certeza da ideia e já está construindo o seu aplicativo, vai para cima da conta da Apple, cria isso o quanto antes, porque senão quando você falar que, beleza, o meu aplicativo está pronto para eu ir pro ar, você ainda vai demorar em média 30 dias para começar a brincar, se você não tiver problemas. A loja da Google já é um pouco mais simples de você criar, mais fácil, a Google sempre foi mais aberta ali, enfim, você consegue criar com um pouco mais de facilidade. Mas, obviamente, você vai precisar das duas aqui se você quer que o seu app decole, né? Você não pode ficar focado, o meu aplicativo é só Android ou o meu aplicativo é só iOS. Você vai perder uma parcela grande do mercado aqui, principalmente se falando que o Android ele domina muito mais do que a Apple, beleza? E aí, quando você cobra alguma coisa, o seu aplicativo, você cobra uma mensalidade, ele tem que pagar algo dentro do seu aplicativo, tem comissão dentro das lojas, e aí, cara, tem comissão aqui de 30%, 15%, enfim, eles têm as tabelas deles, mas saibam que tem um fee, né, uma comissão que eles vão te cobrar se algo for pago dentro do seu aplicativo e você vai receber esse dinheiro. Então você também tem que colocar isso na conta, que as duas empresas vão levar ali, vão morder uma parcela ali da mensalidade, de algo que você vendeu dentro do aplicativo, eles vão morder com certeza, beleza? E aí, um detalhe aqui, um app gratuito, sem vendas de bens digitais, geralmente não entra na comissão da loja.
o problema passa a ser a conta, teste, privacidade e review. Então, beleza. Ou seja, se você tem um app gratuito que não tem vendas de bens digitais, você não vai entrar nessa conta de comissão. Mas é importante também você ler lá, porque isso aqui muda direto essas regras. Então, não posso te passar algo aqui que talvez esse vídeo pode ficar obsoleto e a Apple já começa a cobrar por isso, beleza? Ou a Google, né? Tô falando a Apple aqui, mas as duas lojas. E aí, beleza, uma vez que você tem a sua conta, você tem o seu código pronto, você já testou milhões de vezes, você tem que assinar e buildar esse app. O que é assinar o aplicativo? É você gerar uma identidade no aplicativo. E aí você precisa criar aqui o iOS Bundle ID com a empresa.app, e no Android aqui você tem que pegar o package name aqui mais empresa.app. E aí, ou seja, escolha cedo, mudar depois dá muita dor. Ou seja, você já precisa escolher ali o nome, o package antes de você pensar em buildar, porque depois você vai ter muita dor de cabeça para isso. E aí, no iOS, você tem que ter ali os certificados, você tem que ter os profiles, você tem que ter um Apple Store Connect API Key, que você pega ali tudo dentro da sua conta, uma vez que você já fez o rolê ali de colocar a sua conta. E no final, você vai ter esse arquivo aqui, ó, .ipa, assinado, que você vai entrar dentro dali do ambiente Apple e vai subir isso dentro da sua loja. No Android, você tem uma key, que é uma chave única que você gera ali. Você tem ali o login ali do Play App. Você tem o Android App Bundle. E no final vai sair um arquivo .aab, que esse arquivo é o arquivo que você vai subir. E aí tem um detalhe específico que a Google ela é muito tranquila. Você tá aqui, eu tô aqui no Linux, aqui eu consigo buildar aqui um app tranquilamente, sem maiores problemas. Mas o Mac, para você buildar, precisa ter um MacBook. Mas tem alguns caminhos alternativos. Você consegue ali utilizar ali algumas aplicações de MacBook na nuvem só para poder buildar o seu app. Então você entra ali em alguns sites, tem ali alguns sites ali, CodeMagic, né, o Bitrise, e você consegue ali, até no GitHub Actions do macOS, você consegue buildar ali o seu aplicativo e gerar o arquivo. Mas hoje, se você quiser testar nativamente e realmente homologar ali o seu aplicativo, muito importante que vocês entendam que o Mac ele é essencial. Não é obrigatório, mas é essencial. Beleza? E aí, deixar essa parte aqui, ó, de sign-in por último, beleza? Por quê? Os certificados, perfis, identifiers, permissões e conta da loja já tem que entrar no cronograma do seu projeto. Então, a parte de você ali vai buildar e gerar assinatura, isso aqui, cara, ele é só uma consequência de tudo que você vai ter que fazer antes. Então, é importante que se você já tem certeza do seu aplicativo, já corre atrás de abrir as suas contas aí de lojas que você vai precisar disso aqui. Então, é melhor que você já corra atrás disso, beleza? E aí, seguindo aqui, testar antes de publicar. E aí tem uma diferença entre quando você tem ali os emuladores que você abre ali, tá vendo aqui, até no seu web aqui tem vários aplicativos ali que você testa, mas quando você tá aqui num aplicativo real, dentro do seu celular. E aí, quando você já tem algo mais ou menos pronta, na Apple o ideal é você usar o Test Flight, que é um aplicativo já nativo aqui da Apple, que você sobe ali e você pode colocar ali para diversas pessoas que baixarem ali o Test Flight, você coloca os e-mails dessas pessoas, algum amigo seu ali, ó, baixa esse aplicativo aqui, testa, vê o que você acha. É muito importante que vocês utilizem esse carinha aqui. E o Google também tem o Google Play Tracks ali, que você também tem ali, da mesma forma você consegue testar, enfim, você consegue criar uma conta pessoal nova ali e colocar algumas pessoas para poder testar e você consegue fazer ali o QA ali do seu aplicativo e testar, obviamente, num aparelho mesmo, que realmente é o que é importante você testar aqui dentro de uma parte web aqui, enfim, você entra aqui, está desenvolvendo o seu aplicativo, quer simplesmente testar aqui, enfim, você aperta o botão e as coisas acontecem aqui, você acha que aqui você está testando, só que na verdade você não está testando, você está simplesmente emulando o seu aplicativo aqui, e aí não adianta depois você falar, mas lá no meu teste no web funcionou, no aplicativo tem algumas outras coisas que podem acontecer e você vai precisar corrigir, beleza? E tem também aqui o Firebase App Distribution, que é uma alternativa fora das lojas oficiais, né? Distribui iOS e Android por link, e aí é bom para ciclos rápidos antes de envolver o test flight, ou seja, quando você está desenvolvendo ali, debugando e tal, isso aqui é muito legal. Agora, quando você já está no nível um pouco melhor, você vai aí para uma aplicação um pouco mais profissional.
Beleza? Não use produção como QA. Use TestFlight, Closed Track e Firebase para descobrir crash, permissão quebrada e tela que não cabe. E aí, esse detalhe aqui da tela que não cabe você acha que o seu Cloud Code aqui ele está desenvolvendo algo que vai funcionar no iPhone Pro Max com a tela gigante ou aquele Motorola pequenininho que tem uma telinha muito pequena que o seu aplicativo custa caber ali. O seu modelo de LLM aí que está desenvolvendo, ele não está pensando nisso. Você vai ter que testar e você vai ter que ajustar para cada tipo de aparelho, dependendo do tamanho da tela, ele vai se apresentar diferente. Então é diferente você ter um app grandão aqui, uma telinha pequenininha aqui, bem menor. Os botões aqui eles vão ter que se ajustar. Aqui tem um botão que vai aparecer dessa forma e esse botão aqui ele vai aparecer bem maior numa tela pequena. Então isso é algo que você vai ter que trabalhar essa responsividade. Muitas vezes os aplicativos eles se encaixam, mas você vai ter sempre ali aquela versão, aquele tamanho de tela, aquele tipo de aplicativo e de aparelho que vai mudar em relação ao seu aplicativo. E isso é algo que você vai precisar testar em aparelhos diferentes. E aí, cara, idealmente é você usar emuladores para poder dar uma geral no seu aplicativo, beleza? E aí, partindo aqui para o próximo, kit loja e privacidade, né? O que você precisa para poder apertar ali o botão submit? Você precisa do assets da loja e aí vou mostrar para vocês o que é isso aqui, ó. É mais ou menos você ter aqui algumas telinhas do seu aplicativo, ó, que como que ele é por dentro efetivamente. E aí quando você vê aqui na loja, você vê aqui que tem aqui um ícone, você vê que tem o nome dele aqui e você vê aqui que tem essas telinhas aqui, ó, que são os assets. Você precisa enviar isso e tudo isso é validado por eles, tá? Você não pode inventar muita coisa aqui que esteja fora do padrão do seu aplicativo. E aí você tem que criar algo desse sentido aqui, ó, as telinhas tudo bonitinho, como é que vai ser a telinha dentro. Você precisa criar isso. E aí tem aqui, ó, assets, screenshots, nome e subtítulo, descrição curta e completa, categoria, classificação etária. Privacidade, você precisa ter política de privacidade pública, quais são os dados que são coletados, finalidade de uso, permissões sensíveis, dados safety do Google e o app privacy do Apple. Você vai ter que ler lá e entender exatamente o que eles exigem para você conseguir colocar esse app na loja. São muito rígidos com isso, principalmente a Apple. E aqui temos a parte de compliance. Você também vai ter que ter uma URL de suporte, um login demo se o app exigir conta, porque na hora da validação, o colaborador lá do Google e da Apple, eles vão efetivamente logar dentro do seu aplicativo. Eles vão validar tudo. Então não ache que você só vai subir lá, eles vão meio que olhar o seu código. Eles olham o código também, mas eles vão efetivamente utilizar o seu aplicativo, você vai precisar disso. E aí você tem que ter um export do compliance se usar criptografia, o conteúdo, ads e idade e metadados coerentes com o aplicativo real. Então não adianta você tentar subir dados fake lá para poder tentar enganar, que eles vão pegar isso aí e não vão aprovar o seu aplicativo. Beleza? Então, reprovação comum, app incompleto, descrição enganosa, falta de política de privacidade, permissões sem contexto e login que o reviewer, a pessoa lá da Apple e da Google não vai conseguir acessar, você vai ser reprovado. E aí, tem um review aqui e go live em cada interação. Qual que é a esteira? Publicar é uma esteira. Se reprovar, você corrige e volta. Se aprovar, libera com controle. E aí, imagina que você fez lá um submit, né? Fez a build, enfim, fez tudo que o seu Cloud Code conseguiu fazer tudo isso aqui para você. E aí gerou aqui um review, que é o Apple, ele faz um review humano. Ele efetivamente entra dentro do seu app. O Google é mais automatizado. E aí aqui, o que eu falo o Google meio que libera praticamente tudo que você subir lá. Por isso que é uma plataforma muito menos segura. Você não pode baixar qualquer aplicativo ali da Play Store. Agora a Apple, é muito difícil você subir um app quebrado, muito difícil você subir um app que tem alguma coisa maliciosa. Eles efetivamente validam tudo e a pessoa ela entra e ela exige várias coisas. Vou dar um exemplo. Se você tem um aplicativo que ele enfim, um chat com um agente de IA, esse aplicativo, se você no ato do cadastro exigir o telefone daquele usuário, colocar como obrigatório, a Apple vai te questionar, ela muito provavelmente vai reprovar o seu app e ela vai te questionar, para que você está pedindo o telefone do usuário, sendo que o seu aplicativo é simplesmente conversar com um agente de IA? Por que você precisa desses dados? Então, se os dados não forem relevantes para o que o seu aplicativo faz, você não tem um motivo para
explicar por que você está obrigando o usuário a dar o telefone, a Apple não vai aprovar o seu aplicativo. E isso já é algo que você já tem que ter em mente para você começar a brigar com eles na hora do review. E aí, se aprovou, beleza, ele faz o rollout e publica direto e vai liberando gradualmente nas lojas. O que é gradualmente? Imagina que o seu aplicativo foi publicado, ele já não aparece na loja para todos os usuários da Apple de uma vez só. Ele vai liberando ali ao longo ali de 7 a 10 dias. Quando você faz atualizações, é a mesma coisa. Então entenda que se você está corrigindo bug em produção, quando você tem regra no front, que é muita coisa que você tem que mexer, deu um bug ali, eu tenho que subir uma nova atualização do aplicativo. A Apple, ela, mesmo que aprove a sua correção, ela não publica isso instantaneamente para todos os seus usuários. Às vezes você coloca lá que precisa atualizar o aplicativo, na hora que um usuário aperta para atualizar, o botão atualizar não está lá, ele não consegue atualizar. Já um outro usuário que está aqui, que você acabou de olhar, o botão aparece para ele. Então isso vai liberando gradualmente para todos os usuários. Por isso a responsabilidade de você não ter tantos bugs assim no seu front-end, deixar ele algo mais simples, mais como exibição, que você consiga resolver muitos bugs apenas trabalhando o seu back-end, beleza? E aí, se não aprovou, você corrige e reenvia. Aí pode ser metadado, política, bug, login, eles vão dar o feedback lá do que exatamente o que não aprova. Você tem que ou corrigir ou você tem que se explicar. E aí eles vão passar por a esteira de novo. Então, pós-publicação, você tem que ativar aqui o Crash Reporting, acompanha as reviews do seu aplicativo e aí roda um phase rollout quando fizer sentido e trate a atualização como parte normal do seu produto. Então, você tem que trabalhar atualizações sempre pensando que vai existir essa esteira, que a galera vai validar e você vai pegando ali experiência em relação a isso, do que pode, o que não pode, e muito cuidado, muito teste mesmo antes de chegar nessa fase aqui. Beleza? Então, indo aqui para uma parte de passo a passo real, o que eu faço aqui para poder colocar um aplicativo no ar. Então, deixa eu colocar aqui bonitinho, ó. Primeira coisa, você vai escolher a sua stack, aí falei ali sobre as stacks acima, você vai aqui abrir as suas contas, já comece cedo, cara, escolheu a stack, começou a desenvolver, já começa a abrir as contas, você vai precisar delas. Você vai aqui reservar os IDs aqui, né, que é o Bundle ID, o Package Name, nomes, ícones e permissões, já reserva isso antes da hora, para você não perder isso e depois ter que alterar o layout, nome do seu aplicativo. Você vai configurar aqui o sign-in, né, que são certificados aqui, os profiles, upload das suas chaves e a Apple Store aqui do Connect API, beleza? Você vai gerar aqui um beta desse seu aplicativo, aí você pode usar aquelas aplicações que eu falei, o IIS, CodeMagic, o Xcode, Android Studio, enfim, você gera ali desenvolvendo da forma que você quiser, né, utilizando o seu LLM, seu Cloud Code, o seu Codex, etc. E aí você vai distribuir para teste, realmente que você utilize esses caras aqui, e aí você consegue mandar para seus amigos, para sua mãe, para seu pai, testa esse aplicativo, vê se está tudo certo, se tem algum bug, porque obviamente você só testando ali os caminhos felizes, você não vai conseguir fazer um teste efetivo. E isso aqui é uma maneira fácil de você conseguir colocar esse aplicativo em várias pessoas, para as pessoas conseguirem te ajudar a testar ele. E aí depois você vai montar a sua loja, né? Que aí é aquela parte das descrições ali, que você tem que montar isso aqui, colocar, fazer todo esse rolê aqui, você já tem que montar isso. E aí, por último, você vai submeter o review e aí, se tiver tudo certo, foi aprovado, você publica com controle, faz o rollout, coloca ali o monitoramento, aí tem as reviews, hotfix. Então, escolher a tecnologia é só a porta de entrada. Colocar o app no ar é você coordenar conta, assinatura, teste, privacidade, revisão e a operação pós o lançamento. Então veja que assim, para você colocar um appzão desse aqui no ar, não é só você entrar aqui numa plataforma e desenvolver o seu app aqui, realmente, cara, fica muito legal, você acha bonito a forma como está sendo construído, e aí você gera as imagens ali, fica uma coisa bem planejada, mas por baixo dos panos ali, se você vai construir uma solução web, se você vai ter outras soluções ali, você tem que tomar esses cuidados, principalmente no que tange a evitar o máximo de regras possível no seu front-end, para que você não tenha que ficar fazendo dezenas de atualizações. Resolver uma aplicação web é muito fácil, você encontra o bug em alguns minutos, você resolve, mesmo utilizando, se você for desenvolvedor, você vai ler o código e vai resolver o problema, ou se você não for desenvolvedor e está usando Vibe Code, você vai resolver o problema com o Vibe Code, a partir do momento que você aperta para fazer um deploy, alguns 3 comandos ali, passa ali alguns minutos e já está resolvido no ar. Um aplicativo
para você resolver, você vai precisar de pelo menos de 3 a 7 dias para poder subir essas atualizações e seus usuários ali atualizarem o seu aplicativo. Então a responsabilidade é infinitamente maior, mas que hoje extremamente necessária. Muito difícil você ter uma solução que funciona só no navegador e não tem uma aplicação mobile, onde o mundo hoje praticamente resolve tudo pelo celular. Beleza? O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, venha compartilhar o seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com vocês. Beleza? Forte abraço a todos e até mais.